AOL, a Flávia AOL, também da Globo News. Objetivamente, Bolsonaro está usando tornozeleira, tem restrições de horário e circulação, mas não está impedido de participar de atos, como o de ontem no Congresso. E esses atos serão, obviamente, registrados. É da natureza da nova política. O registro em vídeo e a viralização. Não parece que a decisão original do ministro, e aí eu fico em linha com a argumentação da defesa, Flávia AOL, alinhada à defesa de Bolsonaro, que ela impede não só de dar entrevistas, como de participar de eventos públicos. Os advogados têm razão em questionar se ele está impedido da entrevista, e eu acrescentaria, está impedido de participar de atos políticos, pois desses atos têm saído também novos ataques e mais tensionamento político no Brasil. O dia que a imprensa surtou. Vamos voltar. Aí, é a Bandeirantes. Esse aqui vale a pena também escutar só o iniciozinho, não vou dar play dele todo não, por quê? A linha que o Oinig usa para criticar, né? Ele usa a força do adversário contra ele mesmo, sabe? Um lutador profissional de jiu-jitsu, ele usa a força do adversário contra ele, veja só. Alexandre de Moraes é um homem experiente, é um jurista vivido e é um autor consagrado. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com o manejo de conceitos básicos como a liberdade de expressão. Eu não queria falar, né? Mas o cara tem aí uns livros publicados. 40ª edição, né? Direito constitucional, né? Então não dá pra se atrapalhar com a Constituição e com direitos básicos como a liberdade de expressão. Aí veio o Metrópolis. Vocês estão percebendo, né? Todos os grupos que fazem jornalismo mesmo pra valer, que tem presença de jornalismo. Ah, o SBT não tem força de jornalismo. Quando é que tu vê um recorte do SBT? Ninguém presta atenção. Tipo o Record também, né? É raro. Mas todo mundo faz jornalismo aí. Todo mundo achou um absurdo o que tá acontecendo. Aí vai a turma do Metrópolis. Eu nunca vi Bolsonaro recebendo tanto apoio num dia só. Ou pelo menos a imprensa critica tanto uma decisão do judiciário. A Edson que diz, né? Demorou, mas chegou. Enfim, um órgão de imprensa está dizendo com todas as letras a palavra censura. E aqui, né, as senhoritas, junto com o Mário Sabino, falam isso, que vai na linha do que disse o José Neumann e Pinto. Então vai se criando um clima no Brasil curioso. Tivemos ontem mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós aqui no Metrópolis, a gente Mais uma imposição de censura. Mais uma, ou seja, a censura veio com tudo, né? conversando, a gente acabou, obviamente, rapidamente chegando a uma conclusão de que isso também prejudica nós, como veículo de comunicação, de que o ministro determine a forma que a gente faça uma entrevista, que a gente publique uma entrevista ou poste qualquer informação que seja. Tá aí, mais um dia que o ministro Alexandre de Moraes, eu ia dizer que ele nos surpreende, mas nem surpreender mais, ele nos surpreende. Obviamente, um cerceamento, uma censura, né? Mais uma censura, né? Uma censura muito pitoresca, né? Eu diria, porque ele não, veja, na primeira ordem, que já não faz sentido, né? Era para que o Jair Bolsonaro não utilizasse mais as redes sociais dele, né? O que, obviamente, já atenta contra a Constituição, porque o Jair Bolsonaro não está preso, apesar de praticamente estar, não teve prisão decretada, ele não foi condenado, né? Um preso tem a liberdade de expressão mais limitada, né? Tanto é que, porque pode representar uma ameaça à ordem, esse tipo de coisa. No entanto, em 2019, o Lula, então preso, pôde dar uma entrevista a toda a deliberação do STF que disse que ele tinha direito à sua liberdade de expressão, né? Então, veja, o Bolsonaro não está preso. Mesmo que estivesse preso e alguém quisesse fazer uma entrevista com ele, dado o precedente, ele teria o direito de ser entrevistado, certo? Bom, agora, o Alexandre de Moraes se sai com essa de que, olha, o Jair Bolsonaro, qualquer fala do Jair Bolsonaro, qualquer declaração do Jair Bolsonaro não pode ser reproduzida em rede social alheia, seja da imprensa, por exemplo, no caso do Metrópolis, seja em qualquer outra. Só que não existe imprensa sem rede social. Certo? Não existe imprensa sem rede social. Não adianta dizer, não, eu não estou censurando a imprensa, eu estou censurando as redes sociais, está impedindo apenas que o Bolsonaro se manifeste em redes sociais da imprensa. Isso é censurar a imprensa também, é cercear a imprensa. Além do mais, a imprensa não tem capacidade nem mesmo o direito de evitar que o seu noticiário seja reproduzido em redes sociais outras, alheias, né, de terceiros. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes criou ontem foi uma censura geral, total e irrestrita, inclusive impedindo também a liberdade de informação do cidadão, porque o cidadão tem o direito de informar, sim, certo? Sobre assuntos que dizem respeito ao país. Obviamente, um ex-presidente da República acusado de tramar um golpe de Estado e que está sendo processado e que acabará indo para a prisão, você sabe a opinião, as opiniões, os pontos de vista desse sujeito são de interesse público, independentemente de ser o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Então, assim, o Alexandre de Moraes calou a boca do Bolsonaro, calou a boca da imprensa e tapou os ouvidos dos cidadãos. Mas criou-se aí, dentro de todo esse quadro pitoresco, a censura retroativa. Por quê? Se crer nas palavras do ministro, Aí ele vai falar que, a depender, se alguém compartilhasse uma notícia de Bolsonaro antiga na rede social, o Bolsonaro podia até ser preso aí, que o povo nem vai saber, enfim. Você vê que ele também usa o argumento do cidadão, né? Tá impedindo o cidadão de ter contato com a verdade. Cláudio Humberto falou sobre isso, Neumann falou sobre isso, Mário Sabino falou sobre isso.
Ontem foi dia 22 de julho, né? Olha até a data, né? 22. É bem bater na tecla, gente, mas tu já pensou, se essa honestidade da imprensa, tivesse aparecido em 2019, que bom que apareceu ontem, né? Assim, no finalmente, né? Nos últimos segundos, o filho pródigo, é tipo a palavra do filho pródigo, mas que bom que veio. Mas já pensaram, se nós vivêssemos no Brasil, onde a imprensa tem esse comportamento diante de todos os absurdos que nós, pessoas comuns, estamos ali desmentindo, relembrando fatos, mostrando que a imprensa tá mentindo, que tá manipulando, pra desmerecer, pra desumanizar pessoas. Como seria o Brasil? Como seria o Brasil se o dia de ontem não fosse um dia histórico, mas um dia normal? Porque chama atenção quando a imprensa fala a verdade. Esses cortes todos estão aí por quê? É porque eles estão falando coisas que nos surpreendem? Eles estão trazendo grandes informações que nós já não sabemos? Todos esses recortes, eu fico de cara, como a imprensa não percebe? A gente só tá compartilhando porque finalmente a imprensa fala a verdade. Olha que loucura. Pablo Hortelado, da turma do Soros, e sempre lá na Globo. Determinação do Supremo, ou não foi determinação do Supremo, viu, Pablo? Foi determinação do ministro. Que Bolsonaro não pode dar entrevistas não é apenas uma limitação que impede o réu de obstruir a justiça. É também, e sobretudo, uma limitação do direito da imprensa de informar o público. É um cerceamento de uma liberdade pública. José Fux, ex-Estadão, na minha avaliação, hoje é insustentável defender as ações do Supremo e a ideia de que o Brasil vive em plena democracia. Não dá pra defender mais. Não dá pra falar que é uma democracia. Não dá. Insistir nesta visão é agir como avestruz, enfiando a cabeça na terra e não enxergando a realidade por picuinha contra desafetos políticos. Isso aqui me dá um prazer tão grande, porque é outro ponto. Se as pessoas não deixassem as picuinhas falarem mais alto do que é o certo e errado, a coisa andava. Eu odeio a pessoa, você a repudia, você não quer que ela tenha votos, não tenha representatividade no Congresso, porque você rejeita a visão de mundo dela. Mas você não passa do ponto. Você não aceita, né, o soco abaixo da cintura, o golpe, não, sem golpe baixo. A conta, porém, chegará, e quem hoje normaliza tudo isso que está aí não será poupado. Depois ficará choramingando e dizendo, estou com medo, mas já não vai adiantar nada. Gostei da indireta por Armínio Fraga. Gostei. Rodrigo Silva, liberalzão lá do Sputnik. Não Sputnik, Sputnik. Democracia não pode ser seletiva. Ou vale para todos, inclusive para quem detestamos, ou não vale. Pois é, né, boy? Já pensou? Se isso daqui fosse o normal ao longo dos anos? Ficou repetido.